Olá, bem-vindos a mais um Boletim da Noite do Terça Livre. A equipe do Terça Livre tentou gravar hoje uma declaração da deputada Maria do Rosário no Congresso Nacional sobre um princípio de rebelião liderado por Champinha, condenado por estupro e homicídio em 2003. A deputada reagiu com indignação. Em meio às declarações, ela chamou o presidente Jair Bolsonaro de canalha. O Terça Livre conta essa história completa no Boletim da Noite. Já voltamos. A deputada Maria do Rosário reagiu com indignação ao ser perguntada pelo canal Terça Livre sobre um episódio envolvendo o Champinha. Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, liderou na madrugada de hoje um princípio de rebelião na Unidade Experimental de Saúde da Vila Maria, na zona norte de São Paulo. Os internos fizeram funcionários reféns, mas ninguém saiu ferido. O caso ocorreu por volta das 2 horas desta madrugada de quarta-feira. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, o tumulto foi controlado em menos de 30 minutos. A Polícia Militar foi acionada e, segundo a corporação, uma equipe negociou com os internos e conseguiu a liberação das vítimas. Para relembrar essa história, em 2003, o casal Liana Fredenbach, que tinha 16 anos, e Felipe Café, de 19 anos, o casal viajou para um sítio localizado no município de Embu Guaçu, na Grande São Paulo. Lá o casal foi feito refém, foi capturado por Champinha, que na época também tinha 16 anos. Naquele mesmo ano, em 2003, depois de ocorrido esse episódio, o deputado Jair Bolsonaro e a deputada Maria do Rosário discutiram no Salão Verde da Câmara dos Deputados. De um lado, defendendo, a redução das penas, o deputado Jair Bolsonaro, naquela época, como hoje, defende a redução da maioridade penal, e a deputada Maria do Rosário se contrapôs, enfim, e acabou tendo a imagem associada ao Champinha, a uma defesa do delinquente ali. E esse caso ganhou muita repercussão na época, nos jornais, em toda a imprensa, a mídia, depois circulou muito na internet, nas redes sociais, foi ressuscitado posteriormente, até pelo programa CQC, e a imagem da deputada, de certa forma, ficou associada. E por isso, o Terça Livre, a nossa jornalista, Priscila Dalcin, que está aqui com a gente hoje. Bem-vinda, Priscila. Obrigada, boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Boletim. Tem que falar perto do microfone, né? Isso. Priscila, conta pra gente, então. Hoje você estava acompanhando uma sessão no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e tentou obter essa declaração. O que aconteceu exatamente e como foi a reação? Então, eu estava lá na CCJ, né? Estava tendo uma votação que a deputada Maria do Rosário estava participando. Nós aguardamos, eu e a equipe aguardamos que ela saísse para obter uma declaração dela, como ela ficou bem famosa com esse episódio. Nós gostaríamos de obter uma declaração a respeito se ela acha que estava faltando os direitos humanos, protegendo o Champinha. Gostaríamos realmente de ouvir o que ela teria a dizer, né? Nem que de repente ela mudasse de opinião, não sei. Nós somos jornalistas, nós buscamos ouvir as pessoas, né? Tanto é que não impusemos nenhuma realidade a ela, nós questionamos, mas eu mal conseguia fazer uma pergunta para ela, porque ela não me permitia, ela interrompia várias vezes e fugiu e gritava, e em dado momento ela disse que eu estava sendo agressiva e não queria que eu a questionasse, né? Mas ela está lá para servir o povo e nós estamos aqui para questionar mesmo. Nós somos jornalistas e estamos buscando a opinião dos outros. Como ela falou, ela disse que não defendeu o Champinha. Ok, então eu perguntei, se a senhora não defendeu, a população associa, que isso também foi ela que citou, né? A população associa a senhora à defesa do Champinha. Então, o que a senhora teria a dizer sobre isso? Mas ela ficou bastante irritada, xingou o presidente Bolsonaro, disse que a gente defendia ele e tal. E, na verdade, ela, inclusive, se vangloriou de ter ganho um processo na justiça, né, contra o nosso presidente. Fica aí o alerta, né, para o nosso presidente. Tanta gente
ultrapassando os limites do aceitável e ele não entra na justiça, né? Creio que seja porque ele não quer parecer ditatorial, mas ninguém é ditador porque entra na justiça e defende a sua honra, né? Lembrando que ele foi chamado de canalha no vídeo, né? A gente vai mostrar o vídeo daqui a pouco para todo mundo assistir, vai ficar disponível depois na internet. O vídeo com a tentativa de entrevista, porque, na verdade, ela reagiu de uma forma um pouco exasperada, né? Ela sim foi agressiva, né? E ela chamou, não só uma vez, mais de uma vez, o presidente Jair Bolsonaro de canalha. Sim, outra coisa que também me chamou a atenção foi ela falar, me admira você como mulher deputada, a senhora não me representa, nenhuma feminista me representa. Quem me representa não são vocês, pode ter certeza. E essa posição do presidente Jair Bolsonaro, que é a posição de muitos brasileiros da redução da maioridade penal, também o governador João Dória, de São Paulo, onde passou o episódio, ele no Twitter se manifestou. Ele deu os parabéns aos policiais e também defendeu o fim da maioridade penal para crimes hediondos, né? Então ele aproveitou a situação, o momento, também fez uma declaração pelo Twitter. Então, nós temos o vídeo preparado. Rafael, só um minuto aqui. Eu acho que a gente meio que bugou a cabeça da deputada, porque veio o pessoal do Terça Livre, né? Ela tentou desmerecer a gente logo no início, né? Falando, quem são vocês? O que é o Terça Livre? Ela sabia, ela falou ironizando, ela sabia quem é o Terça Livre, ela sabe quem é. E um assessor falou, é um canal de direita. Menosprezando. Eu falei, sim, somos de direita. E eu queria ouvi-la, né? Mas somos jornalistas. Somos jornalistas, deixei bem claro que, inclusive, apesar dos jornalistas nesse país não viverem pela verdade, isso constar no nosso código de ética, né? Eles relativizarem a verdade, eles distorcerem e viverem pro projeto comunista deles, infelizmente é a realidade da maior parte dos jornalistas desse país, nós vivemos pela verdade. Eu me formei para isso, para trabalhar pela verdade. Então eu também fui ouvi-la educadamente, respeitosamente, e sim, eu fui atrás dela, porque eu queria uma palavra dela, e ela não conseguia fechar um raciocínio, xingou o presidente, como eu disse, ela veio falar, me admira você, realmente, eu já trabalhei na Câmara dos Deputados como assessora parlamentar, e muitas vezes eu passava por ela e ela sorria, crente que eu era uma das adeptas daquilo que ela defende, né? Não, eu não sou adepta das políticas feministas que ela defende, e da defesa dos bandidos, eu defendo a menoridade penal, eu defendo quase toda a agenda do presidente Bolsonaro. Então, assim, nós estamos aqui sim para criticar o presidente quando ele precisar, e essa é uma crítica que nós temos a fazer. Por favor, Bolsonaro, entre na justiça e defenda a sua honra como um cidadão. Antes de ser presidente, o senhor é um cidadão, e o senhor precisa defender a sua honra. Ela se vangloriou, foi algo muito... foi horrível, né? E o que a gente pode fazer? Ela tem razão, ela ganhou o processo, né? E com relação às mulheres, que ela falou que me admira, nem todas as mulheres te seguem, nem todas as mulheres seguem o feminismo. Aliás, a maioria não segue, só que a maioria também não se importa muito com política. Então, fica aqui o recado. Eu, como católica, quem me representa, a mulher que me representa é Nossa Senhora em primeiro lugar. Antes de mais nada, aquela que trouxe Nosso Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador, o nosso Salvador, até o da senhora, apesar da senhora provavelmente não acreditar, não sei se a senhora tem uma fé, mas se acreditar, que bom, graças a Deus. Tá precisando de umas aulinhas de catequese, né? Mas é isso aí. A Manuela Dávila acredita, né? Ela vai na missa. Não, misericórdia. Manuela Dávila, indo na missa, além de ser um sacrilégio, partiu o nosso coração, né? Como católicos, é um assinte, né? A gente vai ver nas imagens que em nenhum momento a equipe do Terça Livre, a Priscila, foi agressiva de forma nenhuma. Foi uma tentativa de entrevista, uma pergunta comum que qualquer jornalista poderia ter feito, mas ela ficou um pouquinho exaltada e a gente vai ver as imagens então. Roda a entrevista. Deputada, tudo bem? Eu sou Priscila, sou do Terça Livre. Eu queria saber a sua opinião. Livre? Isso. E o que é o tudo Terça bem? Livre? É um canal do YouTube. Mas são de direita.
Isso. Sim, mas nós somos jornalistas. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a questão do Champinha hoje. Que ele fez uma rebelião. Eu não sei por que você me pergunta isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas a senhora não defendeu ele? Eu não, nunca. Não defendeu? Quem disse isso foi um mentiroso, um canalha, que eu processei e venci. A senhora então acha pergunte que pro faltou... canalha se ele quer ser processado de novo. Não. Ou se o site de vocês... A senhora acha que faltou direitos humanos contra essa? Os direitos humanos não ajudaram eu defendo ele? a vítima. Eu sou a favor Mas da ele é Liana. Liana. Sabe Liana? Liana. Mas o que Liana, assim, tenta que foi explicar pra morta gente, por o que ele. aconteceu? Liana foi morta por ele. Sim. E eu tenho amizade com o pai dela, Ari, que me escreveu uma das cartas mais bonitas que eu já recebi. Mas... E eu lamento que você, como mulher, se coloque também ao lado de alguém. Não, não que estou me cometeu colocando um ao lado, eu estupro. estou querendo Não saber a me sua persiga, opinião. Querida, você está correndo atrás de mim ou não? Eu não estou te perseguindo, isso aqui é a casa do povo. Eu queria saber a sua opinião, se está faltando os direitos humanos. Eu já lhe dei. Por que as pessoas acham que a senhora defende porque ele? É mentira, porque um canalha... É isso que eu queria saber. Então tá, porque um canalha que defende estupros e violência, que está lá na presidência da República e que eu venci, divulgou isso para o Brasil. Então, minha querida, pegue esse canalha, se você o defende, e vá orientando sobre alguma coisa. Agora me deixe caminhar com liberdade, porque eu sou livre para caminhar. Aqui, eu também sou livre, isso aqui é a casa do povo. É a casa do povo, mas é meu local de trabalho. Mas a senhora, como deputada, deve contas à população, né? Então, mas as pessoas acham que a senhora defende ela. Eu queria que você gravasse também, porque eu acho que ela está sendo agressiva agora. Eu estou sendo agressiva? Sim. Por que eu estou sendo agressiva? Eu estou te perseguindo? Sim, como o seu canalha presidente. Ah, tá bom, obrigada. Presidente. O presidente é canalha? O presidente da República? Canalha. O presidente é canalha. O presidente Bolsonaro é canalha por quê? Por que ele é canalha? Por que ele é canalha? Porque o meu site é canalha por quê? Gravou essa coisa. Procure sua turma. Procure sua turma.